Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Moutini. Nós estamos iniciando hoje nosso novo projeto. É isso aí, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Alexandre Vasconcelos, mais conhecido como Batatinha. E como a Ana mesmo acabou de dizer sobre o nosso novo projeto, o nosso podcast Transformando Vidas Além do Tatame. O intuito do nosso podcast é trazer até vocês histórias de pessoas comuns e atletas que estão atuando no momento, ex-atletas, e mostrar o quanto a vida deles tem sido e foi transformada através das artes marciais. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui com vocês o nosso canal no YouTube para você estar se inscrevendo, estar curtindo, transformando vidas além do tatame. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e vamos com tudo. Bora lá, Ana? Nesse primeiro episódio, nós vamos tratar da história do Batatinha, conhecer um pouco mais sobre a história deste atleta, professor, ser humano do bem, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é o Batatinha. Ana, antes de mais nada, eu gostaria de estar apresentando o nosso primeiro convidado, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, conhece a minha história, meu companheiro de tatame, nosso grande amigo Rodolfo Mainardi, mais conhecido como Tubarão. Obrigado, Tubarão, pela presença. Uma pessoa que vai poder confirmar com autoridade um pouco da minha história, das minhas batalhas, das minhas lutas, das minhas derrotas, das minhas vitórias também. E é um prazer ter você com a gente, Tubarão. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui do seu lado, mais uma vez ao seu lado, né? E poder contar um pouco dessa sua caminhada, sua história, que realmente é uma história admirável. E Com certeza. espero que todo mundo goste, né? E vamos em frente. Vamos lá. Então, praticamente eu comecei a dar os meus primeiros passos no jiu-jitsu tinha 21 para 22 anos, em 97. E nessa academia tinha um professor de jiu-jitsu, tinha a escola de jiu-jitsu já, né? Que foi meu primeiro professor, o Emerson Van Damme. E eu me lembro como se fosse hoje que, sempre que eu estava dando meu treino, ele chegava e me convidava para treinar. E eu via a galera treinando, só que eu não curtia muito, porque eu falava, esporte muito estranho, de muito contato, aquela coisa ali. Eu achava muito estranho aquela coisa, não achava muito legal, não. Eu falei, isso não é para mim. Sim. Até que de tanto ele insistir, depois de um tempo eu acabei me rendendo e fui fazer uma aula experimental. E eu só me recordo que antes de terminar o treino, eu já estava perguntando para ele qual que era o dia da próxima aula, quanto custava o kimono, quanto que era a mensalidade, que foi uma experiência assim para mim Já se apaixonou na absurda. Primeira vez já foi uma coisa assim, porque era para ser mesmo, sabe? Sim. Então, depois daquele dia, eu comecei a diminuir os meus treinos da musculação e me dedicar mais. Foi migrando de esporte. Exatamente, mais e mais no jiu-jitsu. E tive os meus primeiros passos ali como competidor também. E depois de quase 1 ano e meio, se eu não me engano, 1 ano e meio, nos campeonatos eu sempre via algumas equipes se destacando e até que chegou um dia que eu falei para ele, Van Damme, por que esses caras dessas equipes aqui, eles sempre estão no pódio, os caras estão sempre se destacando? E aí ele comentou comigo, falou, esse pessoal aí, é o pessoal do Draculino, do Caveirinha, o pessoal tem um jiu-jitsu Gracie, um jiu-jitsu um pouco moderno. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu achei muito legal isso da parte dele, porque é difícil você ver um professor, né, Tubarão, chegar pro aluno e propor pro aluno para ele mesmo mudar de equipe, cara. E o Van Damme é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque eu lembro como fosse hoje, ele chegou e falou para mim assim, Batatinha, se você quer se destacar e quer crescer, cara, tu tem que ir treinar ou com Draculino ou com Caveirinha. Você tem que ir para uma dessas equipes, que aí você vai decolar. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro pra caramba, poxa. Então, assim, é difícil, conforme você ver isso de um professor. E aquilo foi super admirável. No início eu fiquei meio, um pouco de ressentimento. Mas vou abandonar meu professor. Mas não é um abandono. Sim. É porque ele queria o melhor para mim.
E o intuito dele não era formar competidores. Não, a gente até que tinha, sim, competidor na equipe, mas o Van Damme sempre foi eu posso falar aqui com total certeza que ele, além de professor, ele era um pastor, ele era amigo, sim, ele era pai, e ele é um cara que sempre quis o bem pra gente. Sim. Né? Indiferente se você estivesse representando a bandeira dele ou outra. Então é uma coisa que vai além de você é meu aluno. Não, sim, eu quero que você alcance voos altos. Uhum. E foi aí que eu, depois de um tempo, fiz uma visita nas duas equipes e acabei me identificando mais, né? Sim. Lá no Caveirinha. Me lembro que era uma sexta-feira, eu cheguei lá, tava o Tubarão treinando, tava outros amigos nossos, que eu já não vejo tem tempo, alguns até não treinam mais, Popaizinho, Popaizão, Fubá, que treina ainda, super casca grossa, Getúlio. E a galera me recebeu super bem. Sim. O Caveirinha não tava nesse dia, tava no Rio, mas a galera, mas fica à vontade, semana que vem o professor tá aí, você volta e, vem treinar com a gente. Senti aquele acolhimento, sim, sabe? E daí em diante eu decidi, né, me transferir e migrar para, que na época era Gracie Barra Caveirinha, uhum, e passei a representar a equipe e ali comecei focado já em competições. Focado já em competições, totalmente. A equipe, o Tubarão tá aí que não me deixa mentir, né, Tubarão? Verdade. Quando eu descia aquela escada lá do porão lá... Tudo, aí, Tubarão. Era um ambiente quente pra caramba, né? Muito. Todo mundo ali suado. Você já descia a escada, você já sentiu o vapor do treino subindo pela escada. Era praticamente o porão da academia, né? Sim. Mas que a gente colocou o tatame e ficou bem legal. E dando adentro aqui no que você falou do professor Van Damme, né? É até mesmo uma polêmica hoje em dia dos professores que têm talvez ciúme, sim, do aluno ir para outra academia, isso e aquilo, né? E eu concordo com o que você falou. Ele é realmente um professor de ter visto em você uma pessoa que poderia subir os degraus mais altos, né? E ter essa humildade de reconhecer que talvez ali no momento ele não poderia te dar essa tudo parte. Que ele precisava. Isso, né? Essa parte da competição, porque realmente é um lado do jiu-jitsu que você tem que levar muito a sério. Sim. Senão você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Sim. E é muito bonito ele falar isso do professor, porque eu me vejo assim hoje. Eu quero bem para os meus alunos. Eu tenho também alguns casos na minha academia que eu falei para ele, olha, cara, o seu nível de preparo, como atleta de alto rendimento, eu tinha 2 alunos do judô, por exemplo, que vieram do Minas, e ali na minha academia, como uma coisa mais nova, ali eu não conseguiria dar para eles, naquele momento, o treinamento que eles estavam precisando. Sim. Né? E também abri e falei, melhor você ir treinar com fulano, com ciclano, que ali sim, você vai conseguir o que você quer. Sim. E identificar em cada um, né, a necessidade. Isso é fundamental no professor, é a verdade para com o aluno. Exatamente. Sem ter ciúme, sem ter vaidade. Sem ego, né? Sem ego. Sempre pensando no melhor para a pessoa dele no futuro, né? Sem sombra de dúvida. Realmente é. E aí acabou que eu migrei, né, para treinar lá na Bandeirantes com Caveirinha. E a equipe já era bem consolidada, era uma das equipes mais fortes que tinham no estado, né, em Minas Gerais. A galera geral estava no pódio. E aí saí de um ritmo, né, de treino para um outro nível de treino. Porque sim, lá na época tinham vários atletas de ponta. Então sim, era um querendo comer o outro, né, comer o Tubarão. Era assim, era porrada mesmo. O treino era específico para competição. Não, era porrada. Não tinha essa de cansei. Sim. Cansei, não existia cansei. Cansou, vai lá, toma água e volta. Então, assim, só ficava realmente naquele período, né, Tubarão, que realmente quem queria realmente treinar, velho. Quem queria se destacar, porque o cara que ia só para treinar hoje, como a gente tem hoje na academia, que tem pessoas, nada contra, pessoas que vão treinar como qualidade de vida e bem-estar. Sim. Mas na nossa época não tinha isso. Não existia essa parte. Não, o treino era
pauleira mesmo. Então, a gente foi sobreviventes ali, né? E Caveirinha sempre foi um cara competidor, sempre foi um professor muito técnico, formou vários campeões, vários bons atletas, né? Que hoje destacaram no cenário mundial. Tem atletas que estão hoje nos maiores eventos de MMA do mundo, Sim. né? Como o UFC. Então, ali a gente foi lapidado, né? Eu, particularmente, fui lapidando meu jiu-jitsu, e treinando lá dessas férias aí não tinha Sim. como, né, obter alguns voos melhores, né? Alguns bons resultados na minha vida como competidor. Não que eu tenha sido um grande competidor, mas eu tive grandes destaques em algumas competições, né? Sim. E isso me ajudou muito pelo fato de eu ter trocado a equipe, de eu ter começado numa equipe diferente, Sim. onde tinha vários competidores Já com esse de objetivo. nível alto. Era o que eu queria. Eu Sim. estava focado em querer, sabe, alcançar voos mais altos no meu jiu-jitsu. E o que você percebe assim como o maior aprendizado que o competir no jiu-jitsu trouxe para sua vida? O desafio. Por mais que você, Ana, tá num ambiente onde você tem treinos, a gente fala um lado de treino duro, né? Mas a competição, ela reflete tudo que um treino duro não reflete. Por mais que o treino possa vir a ser um treino bom, mas no treino você não tem adrenalina, Sim. você não tem o nervosismo, você tem aquela coisa, aquele frio na barriga. Isso é legal, porque eu acho que todo competidor, a partir do momento que ele parar de sentir Sim. esse nervosismo, essa adrenalina, aí a jornada dele como competidor acabou. Não faz sentido. Eu tô com 47 anos, eu ainda gosto de competir quando eu posso, eu ainda sinto essa adrenalina. Só que hoje é diferente, hoje eu já consigo controlar a minha adrenalina. Sim. É totalmente diferente. Então, o meu período ali de nervosismo ali, aquele na hora que eu entro para a área de concentração ali, de aquecimento, aí eu já, acabou. Sim. Então, eu acho que o desafio é você estar diante de um adversário que você não conhece, ou muitas vezes você conhece, lutou outras vezes, mas que você, né, talvez ele tenha uma estratégia diferente da luta anterior, mesma coisa você. Sim. E isso te reflete para a sua vida. Né? Quantas das vezes a gente no dia a dia, seja no trabalho, no ambiente familiar, né, Tubarão, a gente acaba se deparando numa situação onde você tem que ter uma tomada de decisão coerente, Sim. né? Não agir por impulsão, né, ou emoção. Então, o jiu-jitsu, ele, a nível de competição, ele me ensinou isso. É o desafio, é me desafiar cada vez mais e me colocar numa situação onde eu tô fora da zona de conforto. Sim. Que isso me faz levar para o meu dia a dia. Cada época tem uma necessidade. O que você falou aí é a maior verdade do mundo. Naquela época a gente tinha necessidade de lutar realmente para conquistar as coisas dentro do tatame, né? Exatamente. A pessoa que procurava o jiu-jitsu nessa época, 96, 97, era a época dos pit boys do Rio de Janeiro, e a pessoa ia lá realmente para procurar lutar. Sim. Né? Ela não pensava ali no estilo de vida, não pensava. Ela queria ser lutador. Sim. Nós queríamos ser lutadores. Então, essa época era muito boa, porque só ficava quem queria. Sim. Quem não queria ser lutador já logo desistia ali nas primeiras faixas, na faixa azul principalmente, que ficava um pouco mais sério, né? Sim. A gente era cobrado muito com relação a treino, competição. E falando aqui do Batatinha, uma das coisas que eu admirava em você, irmão, é que você foi um dos primeiros caras que chegou na academia com a mentalidade de ser um profissional da luta. No sentido que você já malhava, você já tinha um preparo físico, além do que a gente tinha lá na academia, que naquela época ninguém fazia musculação para lutar campeonato. Eram poucos, né? Eram poucos, Sim. né? E ele chegou com isso, ele trouxe essa força ali da gente ser mais profissional, da gente estar mais focado no treinamento. Eu tive uma experiência boa com
com o Batatinha, não sei se você vai lembrar, um campeonato que a gente foi para Campinas, interno da Gracie Barra, em Campinas. Nós somos do Líbero? Do Líbero, Líbero, isso, professor Líbero, tratou a gente super bem. Dormimos na academia dele. Isso, aquela bagunça de noite. Na verdade, ninguém dormia, né? E as viagens também eram... Nossa, era cada viagem melhor do que a outra. Não dormia e ia lutar no campeonato no outro dia, mas a gente estava preparado para lutar, para passar por aquilo ali, né? E ele chegou com essa ideia de ser realmente um profissional ali, um lutador. Não digo no profissionalismo que a gente tem hoje, Sim. mas ele já vinha com essa seriedade no treino. Isso, já vinha com a seriedade no treino, gostava de treinar. E nesse dia específico, eu fiquei em segundo lugar, meu maxilar saiu do lugar na final. Foi a última luta do campeonato, 9h da noite. E na noite anterior, eu estava muito nervoso, né, para lutar, e eu sentei do lado dele. Eu lembro que a gente pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia, a gente leu uma passagem junto, fez uma oração. Isso foi fundamental para o outro dia. Ali acabou todo o nervosismo, sabe? Você sabe que tem um cara do seu lado ali que está... Um apoio, né? E um apoio espiritual mesmo, uma coisa ali de irmandade, de amizade, né? É muito difícil você sentar do lado de uma pessoa. E o cara falou, não, senta aqui, vamos ler uma passagem da Bíblia, vamos acalmar o coração, porque amanhã a gente vai lutar. Sim. E eu nervoso, ele via. Eu lembro que esse dia eu brincava de morder a cabeça do Golo, você lembra? E o Golo fazia uma bagunça com a gente. E acho que ele percebeu que eu estava bem intenso, assim, né? chamou, a gente sentou num canto. Foi fundamental no outro dia para mim. Apesar de ter me machucado na final, mas foi um campeonato que me marcou muito. E essa passagem ao lado sua foi, fundamental. Desde então, às vezes que eu lutei também, como ele falou, também não sou o melhor competidor do mundo, lutei algumas vezes. Eu sempre faço uma oração, sempre procuro esse lado da espiritualidade também, para entrar mais tranquilo no tatame. Sim. Né? É uma experiência que a gente passou ali, foi muito boa aquele dia. E uma das coisas que você falou aí é a parte mental, né, Tubarão? A parte mental, ela é fundamental em todos os âmbitos da nossa vida, né, cara? Acho que uma mente blindada, todas as nossas ações, né? Tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. Então, se você tiver... Eu sou uma pessoa que sempre fui temente a Deus, né? Então, assim, sempre, das minhas decisões, sempre coloquei Deus na frente de tudo. E o Tubarão é um cara que eu me identifiquei muito desde o início. Tanto a gente esteve sempre próximo, né? E o mais legal da gente na viagem para competir, assim, quando a gente sai junto, é que, claro, todo mundo queria ganhar, mas a felicidade, ela era contagiante, porque a gente queria ver o outro ganhar. Sim. Então, eu não ganhei, mas o Tubarão ganhou, Sim. o Rafa ganhou, o Furão ganhou, a gente tá feliz mesmo. Isso no jiu-jitsu eu acho fantástico. Do mesmo jeito, O espírito de irmandade, exatamente. de comunidade. Então, aquilo, quantas situações já aconteceu de um fechar a categoria com o outro, aí dava vitória pro outro, na equipe. Então, isso é uma parada que não tem preço, né, Tubarão? Não tem preço. E pegando um gancho, o Tubarão falou das viagens aí, eu me lembro de algumas, de tantas viagens que a gente fez. Teve uma viagem que assim, as viagens eram hilárias, porque você imagina, 20, 30 cabeças, 30 homens viajando no ônibus. Nossa. Aí saía à noite daqui, para lutar no outro dia, ao Rio, São Paulo. E muitas das vezes a gente tocava porrada no ônibus. A gente não, porque eu era tranquilo. Porque vários falavam assim, Batatinha não. Deixa o Batatinha lá na frente, ele sentava lá na frente. Mas aí tinha o bonde do fundo do ônibus, que aí ia sequestrar a galera da frente, e aí trocava porrada com os da frente que defendeu os de trás. Você não acredita, cara. Quando parava nas paradas assim, eu lembro uma vez que a gente parou na parada, o Caveirinha tava com a camisa branca, e no meio do peito do Caveirinha tava a marca de um pé. Tu lembra dessa? Tava a marca de um pé de pesada, cara. Assim, era porrada da viagem inteira. Chegava no outro dia, às vezes nem dormia. Chegava pra lutar. Teve um campeonato que a gente chegou pra lutar, que eu lembro que já chegou o Caveirinha já gritando. Rafael, troca, a gente tá chamando a sua categoria, sua e do Furão.
Sim. Rafael, dentro do 11, começou a colocar calça de kimono e já, pum, chamando o Rafael, tava na segunda chamada. E aí caía pra dentro, saía na porrada. Rafael casca grossa demais, ganhava os campeonatos. E muitas das vezes é engraçado que eu sempre fui bem mais tranquilo em algumas coisas. E quando chegava, a gente ia no Rio dormir muito. A gente dormia na casa dos amigos nossos. E que era uma casa, uma família que era tudo lutador, né? Tudo lutador. Então tinha 2 tatames, a gente dormia no tatame, trocava porrada a noite inteira. E alguns dos nossos amigos iam pros bailes. Sim. Pros bailes funk. E era hilário, porque muitas das vezes aqueles que não iam baile funk, eu não ia, vários ficavam, né? E muitos outros iam. E o Rafael, por exemplo, era um cara, que era diferenciado. O Rafael, ele ia baile funk, cara, ele dançava a noite inteira, dormia. E era campeão do outro Quando dia. voltava, cara, todo mundo perdia. Quem ganhava? Ele Ele falava, tá vendo? O negócio aí é baile funk, é dançar, é azarar as gatinhas que ia medalhinha no peito. Era muito louco. Tinha esse lado, eu acho que a gente sempre foi um pouco mais velho que a galera também. Sim. E quando a gente chegava nesses lugares, ele, vamos pro baile funk, e a gente ficava com aquela coisa de, não, amanhã eu tenho... Eu também não ia. Atleta, né? Queria concentrar. Mas aí dava 5h30, 6 horas da manhã, o pessoal chegava fazendo aquela bagunça no tatame, acordava todo mundo, aí já ninguém mais dormia, já era assim, dormia 1 horinha ali para ir pro campeonato. Mas foi uma fase muito feliz da nossa vida, né? E isso que você falou da blindagem, né, da mente, eu tenho vivido muito isso agora que eu estou voltando aos meus treinamentos e tenho tido um contato com os professores novos, Caio Gregório, Fumaça, Davidson, Sereia. Os caras estão me ajudando. Depois eu tive um problema no joelho, quebrei o joelho numa final de campeonato. Fiquei quase 2 anos de muleta. Nossa. E realmente depois desse período a gente passa um período mais calmo na nossa vida, né? E agora eu estou procurando voltar a chegar ao nível de poder competir novamente. Sim. E eu tenho aprendido muito com esses caras, principalmente o professor Caio, tem me ajudado muito nisso, em você ter a sua cabeça forte, parar de pensar nas coisas ruins, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não... Tira todo o eu não e coloca o eu vou. Sim. Né? Então, cara... Posso, né? E eu tenho 44 anos, eu tô aprendendo até hoje, e eu vejo eles... Se você chega e fala uma coisa ruim do lado, os caras já, não, pode parar. Pode parar, não fala isso aqui não. Repete, mas fala agora no outro sentido. Positivo. Isso. Então, isso aí, hoje em dia, é o mais importante. Da competição, você enfrenta o seu medo também, muito de perto, né? Sua insegurança, o seu medo. Porque, querendo ou não, você está ali numa situação que você não conhece o adversário que está na sua frente. Ou como eu disse antes, você conhece, você não sabe a estratégia que ele tem para aquela luta. Às vezes vocês já se encontraram outras vezes, às vezes você ganhou, você perdeu. Então tem sempre um algo a mais, né? Sim. Uma estratégia diferente. E a questão da mente blindada, né, como o Tubarão colocou, eu acho a coisa mais importante que existe, não só para o atleta, qualquer um, né? Os nossos destinos, eles começam nas nossas mentes, né? Sim. Então, uma mente blindada, ela te leva a lugares que você, né, não conseguiria isso se não tivesse um pensamento positivo. Nosso pensamento levam às nossas ações. Nossas ações levam às nossas palavras. Nossas palavras levam o quê? Aos nossos hábitos. Sim. Os nossos hábitos vão levar nós ao nosso caráter e o nosso caráter nos leva aos nossos destinos. Sim. Então, observa que o nosso destino está ligado com o nosso pensamento. Sim. Então, o pensamento positivo vai me levar para um destino bom. Sim. Um pensamento negativo vai me levar para um destino ruim. Então, é muito importante. Eu sempre que eu acordo, cara, tá no bem, eu não faço nada antes de acordar sem antes ler uma passagem. Nada. Eu só pego o telefone e desarmo meu alarme. Não faço mais nada. Não olho o Instagram,
não olho nada. Primeiro eu tenho que ler uma passagem, aí depois eu começo a fazer outras coisas. Sim. Porque eu quero começar meu dia bem. Sim. Eu não quero começar meu dia vendo noticiário, pô, matou fulano foi atropelado aqui na Marginal. Começa o dia ruim, Então, você tem que começar seu dia, né? Agradecendo a Deus só pelo fato de você estar vivo, estar aberto os olhos, estar respirando. Cara, o que você vai enfrentar no decorrer daquele dia ali é consequência. E o medo que você falou já faz parte dos primórdios, né? Sim. O homem não ia caçar um leão sozinho, ele levava um bando atrás para cercar, né? Aquela estratégia, sozinho, cara a cara, ele ia ficar com medo do leão. Sim. Né? Fato, né? Então, o medo, ele é bom. Sim. Um instinto de sobrevivência, né? Liga o seu lado de sobrevivência, o medo é o que te dá atenção. Eu vi outro dia uma entrevista do Charles do Bronx falando que na hora que ele encarou pela primeira vez o Makachev, ele viu que ele também queria o tanto a vitória, né? E nessa hora ele falou, opa, já... deu aquela assim, eu quero a vitória, mas ele também quer. Então aqui vai ter um embate. Isso, querendo ou não, uma parte, um pouco de medo. Sim, sem sombra de dúvida. Né? Então, assim, mas faz parte. Tem o medo que paralisa, né? Esse aí não é o medo saudável. Esse não Muitas pode vezes... ser o nosso medo. Porque se paralisar, não consegue entrar na luta. Né? E acho que a gente sempre, graças a Deus, por ter companheiros de treino, que a capacidade de sentir medo era sempre maior do que a nossa. Então, você ia treinar com o Rafael, por exemplo, o cara era um monstro. Sim. Então, para ele sentir o medo, já era mais difícil que a gente. Então, você via ele fazendo as coisas e que você queria ser igual. Sim, né? Né? Você tinha aquela inspiração de enfrentar os seus medos, porque não é só na luta, né? Sim. E a gente falou que antigamente não era comum e hoje em dia é muito comum as pessoas praticarem jiu-jitsu em busca de qualidade de vida, saúde, né? Mas mesmo para esse tipo de pessoas, vocês indicam elas competirem? Só a título de experiência? Olha, eu sou de uma opinião. O que isso traria para a vida dela de... Eu sou de uma opinião. Eu acho que todo praticante de jiu-jitsu, ou todo faixa preta, ele teria que pelo menos uma vez na vida competir. Ou faixa Seja preta. ele um professor, principalmente se ele for um professor. Estou dizendo que às vezes o professor ele não tem a competência, não consegue formar campeões, não é isso. Mas a partir do momento que você sente a adrenalina, você coloca no lugar daquele aluno que você vai querer que esteja ali, é uma coisa totalmente diferente. Você vai poder transmitir uma experiência a mais para o aluno. Sim. Né? Mas existem professores que nunca competiram, assim, eu acredito. Mas eu sou da opinião que eu acho que todo praticante, pelo menos uma vez, ele teria que competir para ter essa sensação. E às vezes o cara, eu não quero competir, isso, aquilo. O cara compete a primeira vez, tem oportunidade, o cara se apaixona. Falou, o quê? Quando eu posso campeonato, professor, eu quero... Sim. Porque é gostoso. É uma adrenalina, é um desafio que te joga para frente. Sim. Pô, eu quero mais. Quase deu dessa vez, mas eu quero de novo. Sim. Então, eu, na minha opinião, acho que todo praticante, pelo menos uma vez, eu não insisto com os meus alunos, mas eu falo que, tiver oportunidade, cara, você vai estar na sua categoria, no seu peso, tu tá com 50 anos, você vai pegar o cara da sua categoria, entre a sua idade ali, o seu peso. Sim. Lógico, cabe muito o professor também encorajar e dar e ver se o aluno tem aquela condição dentro da categoria dele, se ele consegue, né, Tubarão? Mas eu sou sempre do lado que eu acho que todo praticante, pelo menos uma vez, sentir a energia. Com certeza. E é o que a gente falou antes, a necessidade da época, né? Sim. A nossa época era praticamente obrigado A competir. o aluno a competir. Não fazia sentido Hoje, treinar sem eu também compartilho da sua ideia, minha academia, ela é voltada para o lifestyle do jiu-jitsu, para a saúde, para o bem-estar. O cara chega estressado do trabalho, vai ali, bota o kimono, dá uma suada, já sai com outro semblante. Sim. Né? E eu também falo com os meus alunos, eu não vou te cobrar
igual fui cobrado, competir, mas uma vez você vai ter que ir lá. Uhum. Né? Você vai ter que enfrentar um combate real na sua vida. Uhum. O jiu-jitsu acaba que é um combate real. Sim. Né? Não tem como eu treinar um jiu-jitsu sozinho aqui. Hoje em dia existem aqueles bonecos, né? Mas não é é a mesma coisa. Então eu acho que uma vez na vida, a pessoa que treina jiu-jitsu, que não quer ser competidor, ele tem que competir. Eu também compartilho da sua ideia. Que ele precisa sentir aquela adrenalina, aquele receio de entrar ali, o que vai acontecer comigo. Salvo algumas exceções. Por exemplo, eu tenho um aluno na Itália que ele está com 62 anos, pô. Minto. 66. Começou com 62. Não. Pô, então eu não vou querer que o senhor José luta. E vai ali, o senhor Mas na se ele academia, quiser... treina, a galera ama ele, é um Sim. exemplo para todos nós. Sim, tá? com certeza. De chapéu. Mas diferentemente do cara que tem 40, 50, o legal do jiu-jitsu é isso, que não é como em outros esportes de combatimento, que você vai trocar porrada, que vai ter um trauma. Pode acontecer? Pode, é normal. Mas ele dá a oportunidade de você iniciar com jiu-jitsu quando você está com uma idade mais avançada. Sim. Diferentemente, por exemplo, o cara, eu amo judô, mas o cara não vai começar a treinar um judô com 50 anos. Como é que ele vai começar a cair se é um cara sedentário? Sim. O cara de jiu-jitsu com 50 anos, ele começa a treinar tranquilo. É verdade. O cara do boxe, mesma coisa, ele não vai começar a treinar boxe de 50 anos. Agora, interessante que você falou agora do senhor lá da Itália. Eu tenho um aluno, o Redelvin, começou também jiu-jitsu tem 6 meses, virou para mim outro dia e falou assim: professor, você vai me entregar a faixa azul no pódio do Campeonato Brasileiro. Você monta o meu programa de treino, que ano que vem eu vou pro Brasileiro e vou lutar. Então, depende muito também da pessoa. Sim. Tem pessoas que são mais competitivas que as outras. Tem pessoa que é mais passiva, fica ali mais no canto, né? Tem aquele gênio mais calmo. Tem pessoas que na hora que segura no kimono, fecha a cara e parece que quer matar a pessoa que está treinando. Né? Até nas crianças a gente vê isso, né? Então, assim, a gente, como professor, a gente tem que aprender a diferenciar isso. Sim. Né? O cara que ele realmente é um competidor ali no treino, né? Na hora de lutar. E um cara que está ali para o esporte, gosta de estar no meio. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente que gosta de estar no meio dos competidores. Fazer parte daquele ambiente, mas que não gosta de lutar. Exatamente. Então, e que diretamente influencia na preparação dos competidores. Sim. Porque muitas das vezes na academia você pode ter 30 alunos, desses 30, 10 competem. Mas aqueles 20, eles ajudam na preparação. Estão ali apoiando, né? Pô, tem muito aluno duro na academia que não quer competir. Sim. Mas ele é um cara duro pra caramba, só que ele não tem interesse em competir. Sim. Então, já teve alguma situação assim que algum de vocês estava muito bem, confiante e perdeu? Poxa. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Eu me lembro, você tocou num ponto aqui que me veio na cabeça que agora um fato que marcou muito para mim. Em 2007, eu fui para a Europa. Em 2007 eu lutei europeu. E eu lembro que eu tive um dos melhores camps, vamos dizer assim, lá em Turim comigo. Tava o meu professor, Caveirinha, tava o Felipe Della Mônica, o Furão, tava o Marcelo Costa, aluno do Igor Araújo, tava o Igor Araújo, que hoje mora em Genebra, tava o Soneca, um parceiro de equipe nossa, quem mais? Tava esses 5. Cara, a gente treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite, jantava, e quando era meia-noite, 1h da manhã, o Furão, ele, bora treinar, Batati? A gente descia para treinar. 1h da manhã. Descia para treinar. Aí depois dormia por volta de 4h da manhã. Então, assim, eu fiz um camp fudido, cara. Os caras chegaram para Itália, ficaram numa estrutura que eu morava lá, e ia treinando pra caramba. E eu lembro que eu tava bem, e aí, uma semana de fechar a inscrição, eu lembro que a Verinha falou comigo, pô, Batatinha, eu acho que se você for diploma, cara, você vai ganhar, véio. Diploma tu ganha. Eu falei que a Verinha não dá, cara, tô de pena. Faltou uma semana fechar a inscrição, né, que depois não podia mais renovar, e 2 semanas no campeonato.
Falou, não dá. Aí, pô, perdi 8 quilos. Uhum. 8 quilos, assim, rápido demais. E fui. E perdi a final. Eu lembro que eu perdi a final por uma vantagem. Tava o Caveirinha, assim, sentado, e o Carlinhos Grace do lado, e eu lutando aqui, cara, a final. Aí eu perdi a final por uma vantagem. Meu grande amigo Anderson Pereira, que hoje vive na Suíça também. Isso foi em 2007. Em 2008 eu fiquei em terceiro lugar. Aí eu já lutei de Master em terceiro lugar. 2009 não lutei. 2010 eu fiz um camping que foi tão bom quanto esse camp que eu fiz, com meus amigos estavam lá. E treinei muito, mas muito. Eu falei, esse ano ninguém me tira europeu. Aí, pô, vai lá. Batatinha chega lá e me perde na primeira luta. Entendi. Na primeira. E qual Então, ou seja, você tá preparado. E eu falei, Sim. pô, quer saber de uma coisa? Não luto esse europeu mais. Não era luto. Não era seu dia, né, cara? Bati na trave 3 vezes. Uma eu fiquei em segundo e 2 em terceiro. Eu falei, não tem jeito, não vou ganhar europeu mais. Não tem como. E não lutei. 2010 levei os alunos, não lutei. 2011 não lutei. Quando foi 2012, eu estava preparando meus alunos, né? A gente fazendo camp, os alunos para ir lutar, e eu não estava treinando. Por mais que no camp eu treinava os alunos, só que eu não estava com aquele foco de competição, porque eu não ia competir. Já estava decidido. Um aluno meu vai e me faz inscrição. Aí um aluno filial falou, professor, tu vai lutar europeu, né? Eu falei, não, vou não. Vai, tu tá inscrito de pena. Eu falei, não escrevi. Sério? Os caras tinham inscrito. Aí eu tava treinando, mas não tinha aquela pressão, que eu não ia competir. Aí intensifiquei ali 12, 13 dias o treino e, cara, fui pro europeu. Pro europeu, primeira luta, ganhei por vantagem. Segunda luta, ganhei nos pontos. Terceira luta, peguei. Era a semi. Aí eu falei assim, pô. Não perco mais. Não perco. Hoje eu não perco mais. Se Deus me trouxe até aqui, eu sem treinar bem, só que o meu psicológico, eu tava bem, eu tava tranquilo, porque eu não tinha aquela pressão, aquela cobrança. Pessoal. Pô, eu treinei pra caramba. Tinha treinado, mas não era um treino como você tinha que fazer pra competir. Aí a final com o francês, me lembro da luta toda, cara. E assim, uma coisa que eu sempre fiz nos campeonatos que eu lutava, é uma coisa que eu sempre aprendi desde cedo, é o foco. Então, eu chego no campeonato, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá na área do pódio. E eu visualizo o primeiro lugar, o lugar mais alto. Falei, é ali que eu vou estar. E em cada competição eu já desenho. Eu vou entrar, eu vou puxar para guarda, eu vou trocar. Eu já mentalizo a luta toda. E a final, falei, pô, vai ser desse jeito. Tudo que eu fiz na final, tudo que eu mentalizei, eu coloquei em prática. Esse que ela falou. E em 2012, aí eu consegui ser campeão europeu. Uau. Então, assim, foi uma... É igual você perguntou antes, né? É a questão da confiança para você estar lutando. Sim. Então, vai muito a questão, a preparação física, psicológica, né? Eu acho que a psicológica, ela é tão importante quanto a física, até que no Tubarão. Claro. E, cara, quando é o seu dia, é a sua hora, Sim. não tem caô. Verdade. Ali, se dia Deus tá bateu o escrito. martelo, é hoje o seu dia. Hoje você tá. Então, Você vai vem lutar o que vier. quebrado, mas você vai conseguir conquistar. Exatamente. Não tem jeito mesmo. Lembra dessa viagem que a gente estava comentando lá no Mujica? Sim. Eu lembro que ela falou, eu passei por isso também nessa viagem que a gente comentou, que foi, a gente treinou 6 meses para lutar mundial. Foi a época que a gente mais treinou na vida. E minha primeira luta, o adversário, foi chamado 2 vezes e ele não apareceu. Aí na hora que o cara ia dar o WO, o cara veio correndo, pô, me desculpa, eu tô passando mal, tava no banheiro, aí falou do meu lado, eu falei, pô, eu treinei, eu tô bem, né? E foi logo quando no Mundial o Rafael foi campeão. De roxa. O cara me deu um brinquinho, eu paguei com 15 segundos de luta, aí o pessoal ficava me zoando, que desceu de um lado da arquibancada para me ver lutando do outro lado, chegou do outro lado, já não tinha a luta. E o cara que ganhou de mim repetiu o golpe nas 4 próximas lutas, foi campeão. Mesmo jeito. Então, quer dizer, não era o meu dia Não era. e era o dia dele, não tinha como.
Sim, Então, eu acredito muito nisso também, verdade. que se Deus fala é hoje, é hoje. Sim. E às vezes você, no seu eu interior, fala, vou ser eu, vou. O ego vai subindo ali, né, no momento, e o próprio Deus vai lá e não, Sim. deixa eu baixar a É, bola baixa a dele, bola um baixar a pouco, bola, é é. na hora que eu É o quiser, seu momento, é na hora que na hora eu que quiser. eu não? quiser. Exatamente. Eu vejo hoje muito por Isso isso. traz um ensinamento muito profundo, né? Demais, é um pra aprendizado, assim, pra vida. Sim. Pra vida. E como que você começou assim a ensinar? O que te despertou esse desejo? Vendo a transformação que você estava passando na sua vida? Como que surgiu isso? Pô, praticamente, por ter passado parte do início da minha carreira no jiu-jitsu com o professor Van Damme, o Emerson Fernandes, né, vendo o cuidado que ele tinha. O Van Damme foi um cara muito técnico, muito detalhista, e vendo a quantidade de atletas técnicos de alto rendimento que o Caveirinha tinha criado, aquilo foi me despertando um interesse muito legal em querer ensinar. E muita coisa eu aprendi com vários parceiros de treino. Aprendi muita coisa com o Tubarão, com outros amigos, né? Fubá é um cara que eu aprendi muito, o próprio João Sobrinho, com vários, né? Amigos, eu aprendi muita coisa com os parceiros de treino. Então, eu comecei a perceber quando eles me ensinavam alguma coisa, eu vi que eles estavam com uma marcha na frente. Então, eu comecei a perceber que quando você ensinava, você acabava corrigindo alguns erros e detalhes nas posições que você estava fazendo errado. Então, foi um dos motivos, e também a questão de querer tá atento também às suas crias também. Tá formando também aqueles seus alunos, sabe? Tá contribuindo para a formação de outros atletas, de outras pessoas, tá levando jiu-jitsu para outras pessoas. Então, acabou que eu, depois de um tempo, comecei a ensinar em Contagem, e ali a gente tinha um grupo pequeno de alunos, mas a gente lutava os campeonatos regional e vários ganhava, tinha uma equipe bem legal, era tudo pitbullzinho mesmo, né? Sim. E, cara, isso é um orgulho, é uma transição assim. Você pode lutar um campeonato grande, você pode ser campeão mundial, mas você vê um aluno seu subir no pódio, deve ser muito... cara, não tem preço para isso. É uma Sim. satisfação você pegar um aluno que mal sabia fazer uma cambalhota na academia, né, Tubarão? Aí o cara chega, porra, você coloca o cara... Não que hoje o meu foco é formar campeões, eu tenho uma metodologia totalmente diferente, Sim. mas é satisfatório para um professor, né? Ver um aluno alcançar voos altos. Então, foi uma das coisas que me despertou também, né? Em estar ensinando, estar querendo ensinar, estar ensinando para melhorar o meu jogo. Eu fiquei muito mais detalhista depois que eu comecei a ensinar. Sim. Muito mais observado nas posições. E isso me ajudou a Ensinando refinar já. muito o meu jogo. Muito, Sim. mas muito mesmo. Entendi. Eu vejo muito por a vontade de ajudar o próximo. Sim. Quando você tem dentro de você a vontade de ajudar o próximo, você quer passar isso para frente, Sim. né? E como ele falou, às vezes não só nas vitórias, mas às vezes o seu aluno perde ali o campeonato, você chora com ele, Sim. Com certeza. né? Então a vontade de ajudar o próximo, eu acho que despertou, tanto em mim, como Batatinha, como outros, essa necessidade de ensinar, Sim. né? O desejo que outras pessoas passassem pelo mesmo processo. Sim, e o que estava sendo bom para mim, eu queria replicar, Sim. né? O que é bom para a gente tem que replicar, Sim. né? E você vê a transformação hoje de um menino que entra na sua academia ali, vamos dizer, 14 anos. Aí, quando ele chega ali 21 anos, se torna um homem, maioridade, você participou desse processo, Sim. né? Então, isso hoje é o que acho que me dá mais orgulho, Sim. você conseguir ajudar a formar o caráter da pessoa, Transformar a vida. transformar a vida da pessoa. Sim. Porque Trazer uma base. o jiu-jitsu, eu tenho provas que é o esporte que mais transforma vidas hoje em dia. Eu tenho certeza que é ele. Eu não tenho dúvidas. Tenho certeza.
experiência com alunos meus da Alemanha, que os caras chegaram lá, talvez da minha idade, há 15, 20 anos atrás, 45, 60, 50 anos, não conseguiam fazer um treino. Sim. 3 minutos já estava pedindo para parar, não sei o quê. Hoje eu entro na internet, fico olhando, vários são faixa preta, vários têm alunos. Então, pô, a gente começou ali plantando a sementinha, né? E com o tempo você vai crescendo no esporte, aí você vai ali ver um faixa branca fazendo uma coisa errada, essa necessidade de ajudar o próximo, você vai lá e corrige. Aí já a sementinha já brota. Sim. Daqui 2, 3, 4 anos você vai querer também ser um professor. Passar por né? isso. Então acho que é muito isso. O despertar como professor, eu acho que basicamente é a necessidade de ajudar o próximo e mostrar que o que foi bom para você vai ser bom para ele. Sim. Vocês dois tiveram experiência fora, né? Você na Alemanha Isso. e Batatinha na Itália. Como que foi essa transição? No meu caso, eu já era professor de capoeira. Eu fui algumas vezes como professor de capoeira. A primeira vez que eu fui foi em 99 para 2000. E depois eu voltei. Você já foi como professor? Já fui como professor de capoeira. Na época eu falava instrutor, né? Sim. Instrutor de capoeira. E eu dei aula de capoeira essa primeira vez. Na segunda eu já fui como faixa roxa de jiu-jitsu. Sim. Isso em 2003. E lá eu vi que o jiu-jitsu poderia me trazer um nicho melhor do que a capoeira estava me trazendo no momento. Sim. E quando você é faixa roxa de jiu-jitsu, você já pode ministrar aulas, né? Sim. Pelo menos na nossa época eu já podia. E eu comecei a dar aula ali onde eu dava aula de capoeira, 2, 3 alunos, e aquilo ali foi aumentando. E eu lembro que eu tive que vir embora para o Brasil. E acabou que eu tive que largar a primeira vez os alunos lá. Tenho contato com alguns deles, dessa primeira turma até hoje. Depois, em 2006, foi onde que você também foi para a Itália. Eu fui para a Alemanha, Batatinha para a Itália, o Igor para a Suíça. Então, assim, acho que uns 10 faixa preta da academia saíram de uma vez para o mundo. Uns para os Estados Unidos. Né? A gente costumava falar que o jiu-jitsu era a nossa faculdade. E né, a gente fez pós-graduação, doutorado, tudo dentro do jiu-jitsu. Sim. E quando você forma na faculdade, você quer ter um emprego fora, você quer ter uma experiência. Ser um bom profissional naquilo que você aprendeu. E essa foi a nossa necessidade nessa época, de sair e colocar para o mundo o que a gente estava aprendendo. E eu te confesso, irmão, eu só fui dar valor no aprendizado que a gente tinha aqui, porque até então o jiu-jitsu pra gente era alegria de estar entre os amigos. Sim. A gente não tinha aquela coisa ali de contar pontos, né? A gente treinava, aí tinha um treino que a gente chamava de geral, que aí era contando ponto e tal. Mas essa necessidade ali de estar entre os amigos, aquela conversa fiada, a gente ficava 40 minutos conversando aí do treino, né? Resenha. A resenha. Então isso aí trouxe a gente tentou levar isso para fora, e eu só fui dar valor ao treinamento quando eu precisei efetivamente usar ele lá fora. Sim. A gente teve que bater de porta em porta. Sim. Na nossa época, você pode confirmar, não tinha isso de chega lá, tem 10 academias no lugar hoje de jiu-jitsu. Nessa época eu ia lá, eu me lembro que uma das vezes que eu fui num Verein, um clube da Alemanha, chama HT16, HT Zertzen que fala, e eu não conhecia. E fui no diretor de esportes, né? Fui com um aluno meu, o aluno falou, ele é do Brasil, não sei o quê, faz jiu-jitsu. O cara me olhou assim e tal. Então, vem aí amanhã. Quando eu saí da sala, eu vi no quadro que lá era uma academia de judô, era a academia mais antiga da Alemanha de judô, e tinha a foto dele, campeão mundial. Eu falei, caramba, onde é que eu fui me meter, cara? Cheguei no outro dia, tinha um monte de faixa preta no tatame e tal. Enfim, Sim. Eu precisei usar o jiu-jitsu nesse dia para ganhar um emprego. Entendi. E para mostrar que eu estava certo no que eu estava falando. Entendi. A partir desse dia, aquela chama do que você falou, eu falei para ele, o jiu-jitsu é efetivo,
Você vai aprender a finalizar os outros no judô também. Uhum. E eu precisei usar com esse cara. Então, eu saí dali com aquela certeza do que eu aprendi no Brasil. Eu era novo, cara. Eu tinha 20, 21 anos. O que eu aprendi no Brasil ia me ajudar para o meu futuro ali naquele país. Independente de língua. Porque Sim. na hora que a gente mostrava o jiu-jitsu naquela época, a gente ganhava o respeito. Sim. Que outros brasileiros talvez não tinham, porque não tinham jiu-jitsu, Sim. e chegava lá, tinha que procurar um emprego aqui, um emprego ali, não tinha dificuldade da língua, mas a gente com jiu-jitsu já criava uma língua universal. O faixa preta fora do Brasil, ele tem um respeito Ele maior, é respeitado. Hoje em dia, né? Outra- É isso que eu estou dizendo, hoje em dia. Né? Realidade, né? Essa época foi outra realidade. Eu na minha época que eu fui para a Europa em 2006, eu tive muita dificuldade em adaptação. Uhum. O clima, eu Sim. nunca tinha saído do Brasil, então ficar longe da família, tinha questão do clima, da língua, Uhum. então foram períodos assim bem difíceis, mas ao mesmo tempo desafiadores. Era algo que eu queria, É. né? Um grande amigo que eu tenho, Igor Araújo, que é amigo nosso, né? Na verdade, que hoje vive na Europa, tem uma equipe super consolidada lá. Eu me lembro que o Igor, quando a gente subia a Avenida Afonso Pena para treinar, a gente não tinha dinheiro para descer de ônibus, então a gente escolhia. Tinha os famosos taco lotação, que eu não sei nem se existe hoje mais ainda. Existe. Então, às vezes, ele trabalhava no banco, ele era caixa de banco, e passava perrengue também. E eu também, fim de família humilde, então a gente encontrava, eu passava no banco, a gente subia para treinar, às vezes subia de taquitação para chegar no horário do treino, para descer, a gente descia a pé, passava no restaurante, vendia como é que chama? Aquele restaurante que tinha descendo na Afonso Pena ali, que vendia as pizzazinhas pequenininhas assim, gente, Habib's. Ah, tá. Habib's. Tinha Esfirra. as esfirra. Esfirra. Aí a gente descia a pé para passar lá, comprar as esfirras, para vir comendo as esfirras descendo. Então, assim, era um período de perrengue. E o Igor tinha ido para Holanda, né? Ele falou, Batatinha, você tem a fim de vir embora, não? Vai de ir embora pro Brasil. Eu falei, ô Igor, não tem só afim, não. O Brasil é bom pra caramba, eu curto. Tinha um emprego bom, trabalhava num emprego estável, ganhava bem, mas não era feliz. Uhum. Aí vendo a galera toda se movimentando, saindo, falei, pô, eu acho que é isso que eu quero também, eu quero viver do meu esporte. Eu já dava aula aqui, mas queria algo melhor. Então, o clima, a cultura, essas coisas foram bem difíceis para mim no início. A comida também, né? Não, pelo contrário. É parecido? A minha opção para até ir, voltando um pouquinho, o Igor tinha conseguido um contato para mim ir para Genebra. Eu ia ficar na Suíça e ele ia ficar na Holanda, que na época ele ensinava na academia do Alistair Overeem, que é um ex-lutador do UFC. E aí um empresário entrou em contato comigo e falou, pô, eu preciso de um faixa preta em Milão. Aí o Igor foi e me colocou nessa fita aí. Então, ele, o que você acha? Milão? Pá. Falei, pô, vou para Milão. Fui para Suíça, fiquei um tempo com ele, e lá fui para Milão. A gente tinha combinado uma coisa, né? Mas quando chegou lá, depois de um tempo, o acordo não tinha se concretizado como a gente tinha organizado antes. Então, além do clima, da língua, Sim. a culinária não, pô. A culinária na Itália, É top, né? suspeito a falar, mas para mim é a melhor culinária do mundo. Sério. A comida italiana, para mim, é número 1. Passou bem com pizza. Macarrão, né? Mas, Macarone. foi desafiador, porque eu morava numa casa com 8, 10 pessoas, sabe? Não falava língua e a vida lá fora, quem mora lá fora já foi, sabe que os brasileiros lá fora não são unidos. Entendi. Não são unidos. Sério? E uma das coisas que eu não esqueço disso, que esse amigo meu me disse, o Igor, falou, Batatinha, chegar na Itália, irmão, fica longe de brasileiro. Entendi. Fica longe de brasileiro, cara. E isso me serviu muito para aprender, tanto que eu fui um cara sempre meio destacado de brasileiros lá. Não que eu não tinha contato com brasileiro, mas não era aquela coisa de ficar junto. E, cara, aí foi um período de perrengue. Foi um período de perrengue, eu nunca tinha lutado em MMA, então eu morava numa casa com 10 pessoas, pagava aluguel para dormir numa cama, não era nem no quarto.
Então, ou seja, tinha um quarto que tinha várias beliches e aí eu tinha uma cama. Então, eu pagava 230 euros, lembro como fosse hoje, para dormir, por mês para dormir nessa cama. E a cozinha era dividida e tal, e banheiro, várias pessoas, enfim. E, pô, o dinheiro foi acabando, o cara que me contratou tinha um apartamento, não me colocou no apartamento, dava aula na academia dele, não me pagava direito, toda aquela confusão. Enfim. A certeza que eu tinha é que Deus sempre estava comigo, né? Por mais que a situação, eu estava ali no deserto, mas eu falei, pô, um dia eu vou... Eu não tô aqui à toa. Não é à toa, eu tenho um propósito. A luta tá grande, mas, porra, e eu lembro que eu ligava pra minha mãe, na época ela era viva, meu filho e tal, como é que você tá? E tal, e eu passando perrengue, cara, não tinha dinheiro pra nada. Tubarão, tinha as primeiras 2 lutas que eu fiz em MMA, sabe o que eu comia, Ana? Eu comia macarrão branco com 4 salsichas. Vendia 4 salsichas assim, no mercado chama Esselunga, lá na Itália. Eu comprava macarrão, cozia macarrão com 4 salsichas brancas. Aí 2 salsichas eu comia no almoço e 2 na janta. Nossa. Mas você não falava com a sua mãe? Pô, como é que vai falar? Você não quer ver sua mãe triste, cara. Jamais levar problema pra casa. E aí pô, conversando com o Igor, aí o Igor, pô, Batatinha, volta pra cá, cara, volta pra cá. E eu tô com contato em Varsóvia aí. Eu falei, pô, não, Igor, vou fazer o seguinte, eu vou sair na mão aqui, cara. O primeiro MMA que eu lutei, cara, eu ganhei 250 euros. O aluguel era 230. Aí eu peguei, fui lá, pum, paguei aluguel pra mim do mês, sobrou 30 conto, sobrou 20 conto. Aí fui lá nesse irmão, comprei uma lata de feijão e comprei um bife, cara. Eu não tava comendo carne. Aí, pô, beleza. Aí um cara que morava nessa casa lá, esse cara, ele mexia com compra de pneu lá na Europa para mandar para o Brasil. Ele falou, pô, Batatinha. E ele também era correria. Ele falou, Batatinha, cara, eu descobri um esquema legal aí, cara. Que a gente não vai ficar passando perrengue, não, velho. Aqui tem as igrejas que elas dão rango, almoço e janta. Tipo salesianas, igreja católica. E aí, cara, eu ia nas igrejas. Eu almoçava na igreja, jantava na igreja. Café da manhã eu ia na igreja, entendeu? Sim. Porque o cara que me contratou pra mim dar aula pra ele não me pagava. Não. Eu comecei a sair na porrada, lutava em MMA, não sabia dar um soco, um chute, era só encurtar a distância pro abraço e, mostrar o jiu-jitsu que tinha. Então, lutava campeonato de sambo, cara. Como é que é a regra? Pô, se pegou na minha que levantou no segundo alto, tem que parar. Porra, começava a lutar campeonato de sambo. Na Itália tinha poucos campeonatos de jiu-jitsu, não era divulgado, não era difundido, né? Sim. Era mais grappling. Aí você ia para esses outros campeonatos para você gerar recursos para... Gerar recursos, porque muitos campeonatos tinham premiação e fazer meu nome. Sim. Então aí eu conheci um cara lá que muitos o criticaram, né? Ou criticam ele na Itália, mas é um cara que porra, pra mim foi um irmão, que é o Fabrício Nascimento, da Nova União. Eu lembro que quando eu cheguei lá, ele pediu os alunos dele para me buscar em casa, para me lutar o campeonato em outra cidade. Uhum. E o cara nem me conhecia, cara. Conhecia no campeonato assim. O legal do jiu-jitsu é isso, que às vezes você pode sair na porrada com um tubarão no campeonato aqui. Que 2 semanas depois, olha que loucura, tô lá na casa dele, jantando, dormindo na casa dele. Depois tá na minha casa, vem para cá e treina. Então, esse Fabrício Nascimento, ele me conheceu lá, pô, tu é aluno de quem? Do Caveirinha, pá, sei quem que é, tal, não sei o quê. E tá morando onde? Pô, tô em Milão. Vou mandar aluno te buscar pro teu campeonato lá. Pô, beleza, ele também era faixa preta. Na época que eu cheguei na Itália, só tinha 4 faixas pretas no país inteiro. Nossa. Então tava eu em Lombardia, que a gente fala Lombardia, né, que é em Milão. O Fabrício Nascimento, Desenzano. Tinha um italiano em Roma e tinha outro, se não me engano, no Sul, que é até falecido hoje. E... cara, assim, foi momentos de provação mesmo. E aí lutava os campeonatos, e aí a galera perguntava, pô, quem é aquele cara lá, aquele tal de Batatinha que lutou aí? Ele tá morando aonde? Aí na época na Itália tinha um site, chamava Fight or Die. Né? Não tinha tanta tecnologia, e esse site falava dos eventos. Aí colocava a classificação, pô, Batatinha, Gracie Barra, Caveirinha. Em primeiro, categoria menos 68 quilos, classe A. O sem kimono lá é classe A, classe B e classe C, né? Então, classe A era os marrom e preto. Aí, pô, tava lá em primeiro, pá. Pô, esse cara tá morando onde? Ele tá de passagem na Itália ou ele tá morando? Ah, eu acho que tá morando, não sei.
Pô, alguém tem telefone dele? Que chama ele pra fazer um seminário na minha academia. Aí as coisas começaram a fluir. Aí eu falei, Igor, pô, eu não vou voltar não, vou desanimar não, eu vou ficar por aqui mesmo. Sim. Meti o pé, né, com esse cara lá que É. tinha me contratado e comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Sim. Aí procurei academia para dar aula. Você foi ficando autônomo já? Autônomo. E aí o pessoal me convidava para fazer seminário na academia, eu ia. E aí a galera, pô, como é que faz fazer parte da sua equipe? Aí, pô, comecei a passar a ser o Batatinha empreendedor. Sim. E não só o Batatinha lutador. Porque a gente cresceu num sistema onde a gente era tudo pitbull. A gente saía na mão, era na porrada. Só que não tinha um lado empreendedor nosso. A gente não desenvolveu isso como hoje a maioria das equipes estão desenvolvendo. Sim. Então, no seu caso, foi uma necessidade que te levou. Cara. Então, assim, né? eu falei, pô, não vou voltar para trás, cara. É. Eu vim para aqui para... E aí, comecei, fiz 5 lutas de MMA para sentir adrenalina, por causa de grana também. Cheguei a lutar em eventos bons na Suíça, que o Igor tinha, né, me apresentado. Aí eu comecei a ganhar um pouquinho melhor. E aí a galera começou a me chamar para fazer seminários na Itália. Aí, pô, quero fazer parte da sua equipe. Pô, aí... E esse rapaz, esse meu amigo, Fabrício Nascimento, sempre falou, Batatinha, se você precisar, irmão, tô do seu lado. E a gente tá junto que precisar. E é um cara que, assim, muito criticado na Itália, mas o que ele fez pelo jiu-jitsu na Itália, então na época tinha eu, ele, um italiano e mais 2 italianos. Então, assim, nós 4, posso falar que, sem sombra de dúvida, fomos os pioneiros por difundir o jiu-jitsu na Itália. Então, hoje, graças a Deus, você chega na Itália, você fala Batatinha. Quem não me conhece, pelo menos, sabe a equipe, o quanto foi grande, é grande a nossa equipe lá. Sim. E como que foi a primeira academia? Então, aí foi que ano? Foi em final de 2006 para 2007, que eu morava em Milão. Teve um seminário Então em foi Turim, no mesmo ano que você... Mesmo ano, final do mesmo ano, final de 2006. Teve um seminário em Turim, quem ia dar esse seminário era o Roger Gracie, o Braulio, e se eu não me engano, Escorrega. Se eu não me engano, eram os 3. Só que eles não foram. Teve algum imprevisto, não puderam ir. E o rapaz tinha organizado esse seminário, um brasileiro, falou, pô, Batatinha, tinha seminário que os caras não podem vir. Você quer cobrir esse seminário? E por coincidência estava unindo o Chembre e o Beppe. Chembre, que são 2 faixas pretas. Inclusive um deles, eu sou fãzaço dele, no Chembre. É um cara que hoje, né, já não compete mais, mas na época que estava no auge tinha um jiu-jitsu assim, bonito de ver. Sim. Fantástico. Não, era referência para a época, né? Então, eles estavam de passagem, que eles têm cidadania, estavam de passagem visitando, né? Parentes, aí, pô, fez um seminário, eu, o Beppe e o Nino. Pra mim, tipo assim, eu fiz seminário com eles, mas, pô, eu era fã dos caras. Mas a gente fez seminário, dividia uma grana, velho. Legal. E nesse seminário, foi numa estrutura, tinha um padre, né, que é o Padre Mário, ele é um ex-lutador de sambo, cara, esse padre. Grandão gigante, lutador de sambo. E ele falou assim, o Fred falou que você tá morando em Milão? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, você não quer vir pra cá dar aula pra mim? Não. E ele tinha uma estrutura que era 3 andares. Então, o primeiro andar era cozinha, academia de musculação, embaixo tinha um ringue e um tatame gigante. Sim. E no segundo andar era só apartamento, e no terceiro cozinha, os negócios tudo. E ele falou, te dou casa para você dormir aqui, um valor X, 500 euros na época, dou 500 euros, apartamento e comida. Você vem dar aula aqui. Para dar aula na estrutura dele. Que lá tinha luta livre, tinha boxe, tinha cali filipino, Muay Thai, e eu entrava com jiu-jitsu e grappling. Aí eu falei, pô, Pademar, eu não sei, eu tô em Milão e tal, me dá um tempo para me pensar. Aí depois de 20 dias que eu voltei para Milão, falei, pô, é uma oportunidade, né? Não vou ter que pagar nada. E aí foi onde eu migrei para Torino, e lá a gente começou a semear, né, realmente a equipe, né? Sim. Onde a gente cresceu e de lá as coisas foram difundindo e as coisas foram melhorando, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por
Experiência, sim. Experiência, Faz provações parte pelo do deserto, né, cara? Faz parte do processo. É. Até para você mesmo dar valor Sim. e entender que as coisas não são fáceis na vida da gente, né, cara? Não são Tem que ter E fáceis. nessa época a gente não se dava ao luxo de ter o medo. É. A gente Tinha essa opção. enfrentava o que vinha pela frente, não tinha outro recurso. Então, às vezes, você Exatamente. se deparava ali com uma coisa que você não estava acostumado, mas você ia lá e enfrentava, Sim. porque, né? Tinha Tinha jeito. que passar. Cara, eu me lembro que em uma dessas indas e vindas, eu jantando na igreja, às vezes eu ia de manhã cedo, acordava cedo, pegava iogurte, biscoito, para comer durante o dia, né? Para ter da hora do almoço, para mim voltar na igreja. E eu tava sentado comendo assim, cara, na minha frente. Porque, pô, vai gente de todo tipo comer ali, né, cara? Sim. Então, eu tô aqui comendo aqui meu macarrão aqui. Quando eu olho assim na minha frente, cara, tinha um senhor com a barba desse tamanho, cara, e o macarrão caindo na barba dele. O senhor era um mendigo mesmo, sabe? E, cara, eu olhei assim, não por ele, aquela pessoa, mas eu falei assim, pô, senhor, eu não vim pra cá pra passar por isso. Eu não vim pra cá pra passar por isso. Aqui eu falei, eu não quero passar por isso, eu não vou ficar nessa situação, cara. Aí foi aonde depois que o Igor falou comigo, Batatinha, pô, volta pra cá, cara, deixa esse cara aí que te deu. Eu falei, não, eu vou andar com as minhas próprias pernas, eu vou tentar, vão ter obstáculos, mas eu vou. E aí, cara, levantei a cabeça e falei, Senhor, é aqui mesmo que eu vou ficar e se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me guiar aqui. Aí as coisas, deu um boom. Sim. Deu um boom, aí várias escolas se aproximaram de mim, fizeram parte da minha equipe. A gente chegou a ter 32 filiais lá na Itália. Sim. E, pô, cresceu muito. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a nossa equipe, eu particularmente, né, ajudei e contribuí, né, pelo crescimento do jiu-jitsu na Itália. E que valeu a pena passar por tudo que a gente passou. Cada segundo. Para a formação do nosso caráter. Exatamente, hoje. pelo que a gente é hoje. Que a gente Exatamente. É hoje. Ô, Batatinha, conta pra gente alguma situação engraçada, algum perrengue que você passou também nesse período? Pô, perrengue eu tenho vários, cara. Vou te contar, a gente vai escrever um livro, mas... Escrever o livro. Pô, uma situação engraçada. Pô, teve várias, cara. Quer ver uma aqui que veio na minha cabeça agora? Teve uma vez que, quando você... Diferente se você estiver no trem ou avião, você passa nas doganas, que a gente chama lá, né? Sim. Tem o controle alfandegário, né? Então eu tava indo pra Suíça, tava indo até pra academia do Igor, pra Suíça. Da Suíça a gente ia pra Moscou. Aí teve um controle na alfândega lá, e o guarda entrou, porque tem um controle na alfândega quando você entra sai da Itália e outro que você entra na Suíça, né? Sim. E aí os guardas entraram e... Já foram direto com vocês. Né? Essa cara de marroquino que eu tenho assim, né? Nada contra meus amigos marroquinos, tem vários amigos marroquinos lá. Mas passaporte. Passaporte eu não tinha ainda na época, eu não tinha um permesso soggiorno, que é como se fosse o green card, né, dos Estados Unidos, lá no Itália, permesso soggiorno. E aí tinha um guarda mais novo e um pouco mais velho assim. Aí eu dei o passaporte, ele já olhou assim, permesso soggiorno, permesso. Eu não tenho, eu estou em Atesa eu estou aguardando, né? Tá em processo e tal. Que tinha um aluno meu, que é o Roberto Bock, que ele foi um grande amigo também. É um grande amigo, né, na realidade. Ele me assumiu, né, como se me contratasse como badante, que badante é faxineiro, para que eu ficasse em regra lá, né? Sim. E aí eu não tinha, estava em processo ainda. Só que aí o guarda boladão e documento e permesso não tem. Aí ele já pegou o telefone e já começou a ligar para ver se tinha passagem, alguma coisa, carta de expulsão. E nisso o outro guardia mais novo ficou, que é o cara Minieri, né? Ele olhou assim, olhou pro lado assim, viu que o chefe dele tava. Sei, Batatinha, você é o Batatinha? Falei, sim, sou eu. Aí tirou do bolso assim, uma nota de 10 euros. E pode dar um autógrafo? E preocupado assim, pro chefe dele ver. Dá um autógrafo. Claro, pô. Aí ele, maestro na Itália, é professor, né? Professor, é um prazer te conhecer, professor, já me falaram muito do senhor, eu vi que você tem Batatinha aqui, eu olhei sua orelha, eu lembrei e tal. Muito obrigado. Pegou a nota de 10 euros, colocou no bolso, eu falei, pô, podia me dar essa nota pra mim. Colocou no bolso, assinou, aí o chefe dele veio, pegou o passaporte,
Ai, meu Va Deus. bene, va bene, va bene. Tipo assim, né? Tudo bem, mas não pode ficar sem o permesso. Falei, eu tô aguardando e tal, e tal. E aí foi uma situação meio que inusitada, mas várias. Teve uma vez também que eu tava no pão do ônibus indo pra minha academia e nisso eu cheguei assim, aí tinha um moleque assim, de uns 25 anos, ficou olhando pra mim assim, ele era romeno, olhando pra mim assim. Aí ele, você faz luta? Aí eu, um pouco. Ah, eu faço jiu-jitsu. Falou pra mim. Eu falei, pô, legal, cara, que legal. Tu treina onde? Aí ele, eu treino com Batatinha, aquele cubano que dá aula ali no curso Júlio César, que é uma Que isso. eu pensei assim, falei, eu treino com Batatinha, o cubano. Ele falou, pô, legal, onde é a academia dele? É ali no curso Júlio César, tal, tal. É, meu professor é esse, aquilo, eu sou faixa azul e tal, sou competidor. Ele falando. Eu, pô, cara, que legal, velho. Tu compete? Pra caramba, não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus. E eu, beleza. Aí, pô, vi assim meu 11 tava pra vir, não era meu 11, era o outro. E ele me martelando. Pô, você luta onde? Eu falei, não, treinei pouquinho, mas não treino não. Direito não. Ele vai lá fazer uma visita pra nós, vai lá no professor Batatinha, ele é cubano. Lá o nosso treino é duro pra caramba, a gente treina tudo é casca grossa, aquela coisa, né? Ai, E eu, pô, pode esperar que eu vou lá um dia assim e tal, pô. Aí eu cheguei e contei meus alunos na academia. Por que você não falou que eu falei? Não, pô, deixa o cara. Deixa pô, ele. já- Ele tava dá feliz, corda pra né? ele, deixa Tava o cara. feliz com o professor Pô, Batatinha deixa dele. ele lá, ué. Era o casca grossa do Batatinha lá. na mente dele, né? Pô, mas, pô, várias. É melhor contar as situações legais que dos perrengues. Se for pro perrengue, eu vou começar a chorar aqui. Tem Não, já tá bom já. muita situação difícil, né? Mas é desafiadora, mas Sim, que hoje, como o Barão disse, me fez ser o homem que eu sou hoje. sim, né? com certeza. Coisa mais importante. E como que tá a equipe hoje lá na Itália? Cara, então, São hoje a nossa quantas- equipe, hoje a gente está com 25 filiais, Sim. né? Depois que eu tive que vir embora em 2006, alguns alunos saíram, né? Eu sempre deixei pra galera o seguinte, pessoal, livre-arbítrio, cara. Sim. O dia que vocês não estiverem bem na equipe, não estiverem legal, ou quiser seguir o próprio caminho de vocês, é uma coisa natural, né? É um tema um pouco delicado, isso que eu vou falar, né? Porque você cria um atleta, e o atleta depois vai para uma outra equipe, né? Mas assim, eu, Batatinha, eu sempre deixei a concepção da galera o seguinte, livre-arbítrio. O dia que vocês formais, se vocês tiverem no coração querer fazer equipe de vocês ou ir para outra equipe, se não tiver satisfeito mais comigo, cara, só joga aberto. Tanto os meus ex-alunos, se eu posso dizer ex-alunos, que se foram, né, para outras equipes, cara, até hoje eu vou lá na Itália, eu faço seminário na academia deles. Sim. Então, sair, pô, a gente continua amigo. Eu não considero isso como creonte, não. Eu nunca fui apegado de, pô, o cara virou as costas para mim, eu criei o cara faixa branca preta. Cara, mas hoje o jiu-jitsu está se profissionalizando hoje. Hoje tem atletas hoje que equipes estão bancando os atletas, estão dando salário. Então, tá virando, não digo como futebol, Certo. mas a tendência é essa, cada vez mais se profissionalizar. Então, quando eu vim embora para o Brasil, muitos alunos me queriam presente lá. O italiano tem muito isso, professor, se não está aqui, não é a mesma coisa. Mas, na realidade, não era bem assim, porque por mais que eu estava morando no norte da Itália, saiu da Aventurim, que era no norte, se eu tivesse que ir no sul, eu ia a cada 3 meses. Sim. Eu não ia direto. Então, a minha vida no Brasil, eu ia a cada 5 meses para a Itália. Como eu vou em 2 vezes por ano, eu estou para lá. Mas, enfim, foram escolhas e guardo mágoa de nenhum deles, sou amigo de todos, sem exceção. Vários eu vou na academia deles quando eu tenho tempo, né? Porque eu priorizo primeiro as nossas academias. Quando dá tempo, eu vou, senão eles vêm no camp que eu faço lá também. Sim. E, cara, o que eu posso te falar, que o Tubarão tá aqui que não me deixa mentir, o jiu-jitsu, ele nos leva, Ana, a lugares, cara, que nem, vou te falar a verdade, que nem um juiz vai pôr o pé um dia. Tive a oportunidade de ser tratado todas as 5 vezes que eu estive na Rússia, em Moscou, como eu nunca fui tratado antes em lugar algum. Então, como eu tá falando, faixa preta, você é um faixa preta de respeito, não é só ser um campeão, mas se você é um faixa preta, tem um conhecimento técnico, é uma pessoa do bem, cara, o jiu te leva a lugares assim, impressionantes, cara, de carregar, o pessoal te carrega numa situação, tive
várias oportunidades de pisar em locais, de estar perto de pessoas super importantes, pessoas com condições econômicas assim Sim. absurdas. Então, mas nada disso nunca me tirou, Sim. né, o meu foco, me tirou o meu pensamento de quem eu sou. Uhum. Né? Nem me Humildade. exaltando e nem me rebaixando Sim. diante daquelas pessoas que eram importantes. Sim. Então, por isso que o jiu-jitsu é uma forma de integração hoje, como nenhum outro esporte, como o Tubarão mesmo falou, cara. Porque no tatame você tem o advogado que treina, você tem o juiz, você tem o desembargador de justiça, você tem o cara ali do projeto que tá treinando, e quando você tira o calçado, você sobe no tatame, aí todo mundo é igual. Verdade. Aí não tem um melhor que o outro. Pô, você fala 3 línguas, beleza, mas aqui todo mundo é igual. É igualdade. Sim. Todo mundo bate. Sim. Então, a primeira coisa, se o cara para treinar jiu-jitsu, se ele tiver orgulho, ele já perdeu. Ele já Sim. tá derrotado. Ou ele aprende, ou Não ele vai fica, não não tem jeito. fica, né? Não tem jeito. Ali ele te nivela. É. Sim. O jiu-jitsu te nivela. Isso mesmo. Ele aumenta a autoestima de quem precisa e abaixa um pouquinho a bola de O quem ego de o quem que precisa. a Né? gente estava comentando antes da gente começar aqui, eu tinha escutado o professor Draculino outro dia falando que o cara que tem um conhecimento, não precisa ser um faixa preta de jiu-jitsu, mas o cara que tem um nível de experiência de 2, 3, 4 anos, ele vai conversar com qualquer pessoa olhando no olho, Sim. sem ter aquele receio, Uhum. né? Sem ter... E isso foi o que aconteceu com a gente. A gente chegou lá, como eu fui de faixa roxa, depois marrom, depois de preta. A Tatinha também teve a sua passagem lá de preta. A gente batia de frente, olho com olho, apertava na mão e não Sim. tinha essa diferença racial, né? Certo. Né? Várias vezes eu também já fui chamado de país terceiro mundo, Sim. não sei o quê, né? Mas isso fora do tatame, dentro do tatame, a gente tinha um respeito de igual. Sim. Você é um professor, eles respeitam de uma forma diferente. Mas até mesmo fora do tatame, você com o preparo que o tatame te trouxe, você lidar com uma situação dessa, Sim, você já estava muito mais é a preparado. postura. É a Psicologicamente. postura que você tem com cada situação que você vive. Sim. Né? Se você chegasse um cara desse falando que a gente era o país de terceiro mundo, não sei o que, a gente baixar essa cabeça. O cara monta em você, né? Sim. Eu já... Tem uma história que é engraçada. O cara perguntou para mim se eu ia para a escola de cipó. Eu não vou falar aqui a resposta que eu dei para ele. Eu falei que era só terça e quinta, porque na segunda e quarta eu ia de outra forma. Mas se eu tivesse abaixado a cabeça na hora e não tivesse o preparo que Sim. eu tive no Brasil, talvez ali seria uma Você situação se sentir de inferior. ser humilhado, É. porque eu não tive coragem de encarar. Mas na hora eu olhei e bati de frente com ele, o cara tava cheio de amigo do volta. Bati, olhei dentro do olho dele e mostrei para ele, não, amigo, aqui não, aqui é do Brasil, você respeita. E você no olhar, você conquista esse respeito. Sim, verdade. Quem tem o jiu-jitsu, quem tem esse preparo mínimo que o jiu-jitsu dá, Uhum. tem o respeito onde chega, sabe se impor, sabe se colocar. É o que eu falei hoje. Conversa de igual para igual para qualquer De igual um. para né, cara? igual. Não Não tem essa do cara ser melhor que você. Não tem isso. A Sim. gente, se a gente está acostumado a pisar no tatame todo mundo descalço, nós somos iguais. Sim. Independente da nacionalidade, independente do poder aquisitivo, religião, independente de tudo. Verdade. Ali dentro nós somos iguais. Sim. Não tem diferença. Sim. E isso eu acho que Essa foi base. fundamental para a gente conquistar o que a gente conseguiu Sim. conquistar fora do país, né? Sim. O maior presente que a gente pode levar para fora é essa verdade que a gente tem, que é o Sim. jiu-jitsu. Hoje está aí no mundo inteiro. Transformação, né? Transformação de vidas. E sente saudade? Da Itália? É. Cara, a saudade tem. Se eu disser que não tem, eu tô mentindo, mas o motivo principal que eu voltei ao Brasil foi por causa do meu filho, então eu não Sim. me vejo longe dele hoje. Uhum. Então, assim, a saudade sempre tem, mas 2 vezes por ano, a cada 5 meses eu tô de Tá volta sempre lá, lá, né? passando tempo com o pessoal, dando uma atualizada, trocando informações. Hoje, graças a Deus, Visitando
Vários Você faixas pretas visita na todas formada. as filiais? Quando você vai? Não, porque com a academia aqui no Brasil eu não consigo ficar lá muito tempo. Ah, né? tá. Então, geralmente eu vou, organiza camping. Aí faz um camping em Roma, um camping no Sul, um camping no Norte ou na Lombardia, né? Ou em Sim. Trieste, que é a divisa com a Eslovênia, que é mais longe. Show. Então, aí no camp a galera vem. Então, ou se eu vou na academia de algum, numa viagem, não, 2 a 5 meses eu vou na academia dos outros, aí eles se reúnem. Sim. Mas a saudade, cara, ela tem, mas hoje eu tô perto da minha família. Fica gratidão, né? Com certeza. E tá bem encaminhado lá, foi criado um conselho diretivo, a equipe tá a todo vapor lá. Mas tá perto da família é a coisa mais importante que tem, é a Sim. base, né, cara? Família, sem família a É gente tudo. não é nada. Sim. Ô, Batatinha, obrigada por compartilhar com a gente Obrigado a essa você. trajetória, né? Do seu início, o seu início como competidor, como professor, depois a transição para a Itália, sua instalação lá, né? As dificuldades. Obrigado, Tubarão, também por ter vindo participar Eu que aqui. agradeço vocês pela oportunidade. Meu amigo aí de longas datas, tem visto aqui que a gente está junto até hoje, até mesmo nas logos lá dentro da sua academia. Sim, com certeza. E é um prazer, cara. Sempre é um prazer estar do seu lado. E aprendo com você toda vez que eu estou do seu lado. Não tem um dia que eu estou do seu lado e eu não aprendo alguma coisa. E conta comigo. Pô, demorou, tamo junto. Pra É frente, recíproco aí, conta né? comigo. As suas palavras. E Tubarão é um cara que a gente sempre teve próximo desde o início aí. E as portas estão abertas, tá? Amém. Esse novo, Tem pessoas nosso que novo passam, projeto tem pessoas aí. que ficam, né? Sim. Exatamente. E muitas vezes você tem amigos que você não precisa estar vendo todo dia. Pô, Esses são eu os tenho verdadeiros. poucos amigos. Sim. Então, por exemplo, o Igor Araújo é um cara que está lá do outro lado do oceano, cara. Então a gente passa meses, anos sem se ver, mas quando a gente se vê, cara, é como se Nada fosse muda. ontem. Nada Ah. muda. Então eu sei que ele sabe que eu estando do outro lado do oceano, tô torcendo por ele, cara. Sim. A todo momento. E eu sei que ele também está torcendo por mim. Então, os amigos, você não precisa estar perto o tempo todo. É verdade. Mas você sabe aqueles que realmente torcem por você. E o Tubarão é um dos poucos que eu posso chamar de amigo também, né? Ele tem os projetos dele, a academia dele, eu tenho a minha, a gente acaba pegando Sim. estradas diferentes, mas, cara, o coração, a amizade, o respeito sempre continua. Nada e muda, né? você já está, né, de antemão convidado para estar voltando outras vezes nesse nosso novo projeto aí que a gente está idealizando aí. Sim. Esse é apenas o primeiro. de Apenas o muitos. primeiro. e vão ter Só outras para deixar um oportunidades. adentro aqui, eu costumo dizer que o pessoal sempre pergunta, né? Quem que você se espelhou? Quem que é seu ídolo no esporte? Os meus ídolos, eu tenho orgulho de falar que são os meus amigos. Sim. Todos vocês. Você, o Igor, o Rafael, o Furão, Chalita, o Michael, todos vocês que foram para fora são os meus ídolos, são os meus amigos que eu me espelho. Né? Hoje, na minha caminhada, eu olho e falo, cara, eu não preciso procurar alguém novo para me espelhar. Eu não vou Sim. poder me espelhar no Charles do Bronx, eu não conheço ele, não fui amigo dele. Eu acho legal a caminhada dele, mas para me espelhar, eu me espelho nos meus amigos, Sim. são os meus ídolos, são os Conviveu, caras sabe a que... história, né, cara? Quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo. Dividimos, é na hora, né? Divide Alegrias, problemas. tristezas, perrengues. Então, assim, acho que é o mais certo a gente, que eu digo hoje para meus alunos. Eu quero trazer os meus ídolos aqui, são os meus Sim. amigos. Eu quero trazer eles Grande dentro da minha ensinamento. academia um dia. E já fica aqui o convite para o seu O seminário. pessoal da minha fala, academia. né? Às vezes Show de bola, a irmão. gente torce para uma pessoa ganhar o Big Brother, mas você não torce para o empreendimento do seu amigo dar certo. Verdade. Exatamente. É verdade. Vocês estão na contramão disso aí. É isso aí. Sem sombra de dúvida. Mas, encerrando aqui, mas eu deixo um convite para todos que estão assistindo, que a gente vai ter a parte 2 desse episódio, que é a continuação da história do Batatinha aqui no Brasil. A transição dele da Europa para o Brasil e a continuação desse legado aqui, né? É isso aí. Obrigado a todos aí presentes aí. Fiquem atentos aí no nosso novo canal do YouTube, no nosso podcast Além do Tatame, e espero vocês lá e vai ser um prazer ter vocês com a gente lá. Isso aí, Ossa. obrigada. Obrigado, pessoal.